Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem cuja missão aqui no Brasil deixou um legado, assim, inesquecível. E o mais incrível é que a gente vai fazer isso através das palavras dele, das suas próprias cartas. Essa é a poderosa jornada de Maurizio Vanini, um padre italiano que encontrou sua fé e seu destino entre os mais pobres. E para a gente começar, olha só que forte isso. É uma homenagem escrita por uma jovem da paróquia dele um pouco antes da morte dele. Acho que essa frase, ela captura a essência do impacto que ele tinha nas pessoas. É com esse sentimento que a gente começa a nossa análise de hoje. Então, quem era Maurizio Vanini? Para entender a missão, a gente precisa voltar um pouquinho e conhecer o homem por trás dela. Ele veio de uma origem bem humilde, sabe? Filho de operários, nascido numa cidade industrial na Itália. Essa base, essa vivência num ambiente de trabalhadores, com certeza moldou a visão de mundo dele, o senso de comunidade. E ele levou tudo isso na bagagem quando atravessou o oceano. Bom, e como é que essa jornada começou? Em 1974, ele toma uma decisão radical. Larga uma carreira no Banco de Roma para seguir a vocação. Aí, depois de anos servindo como diácono, em 1985, ele sente chamada para ir mais longe. Ele escreve para os pais falando de um novo caminho e, em julho daquele ano, embarca para o Brasil. Uma decisão que, literalmente, mudou tudo. E quando ele chegou aqui, ele não encontrou aquele Brasil de cartão postal, não. Ele desembarcou num país que estava no meio de uma das suas crises mais profundas. E olha só esse mapa. O destino dele era Caxias, no Maranhão, uma das áreas mais carentes do Brasil. Um lugar que se tornaria o seu lar e também o seu campo de batalha. E esse contexto aqui é fundamental para a gente entender a história. A década perdida, os anos 80, foi uma época de muita, mas muita turbulência econômica e social no Brasil. Era nesse cenário de crise que a missão do Maurício ia se desenrolar. E nas palavras dele mesmo, a gente sente o tamanho do choque cultural. Ele descreve a chegada como ser ofuscado por uma grande luz. Ele percebeu na hora que ia precisar de muita humildade e paciência para conseguir de fato começar a ver a realidade que estava ao redor dele. E esse ver significava ir muito além dos números da crise, dos gráficos, das estatísticas, significava encontrar os rostos humanos por trás de tudo aquilo. As cartas dele, gente, não eram relatórios frios, burocráticos. Eram crônicas cheias de vida, cheias de histórias das pessoas que ele conhecia, que ele amava e com quem ele sofria junto. E nessas cartas a gente conhece pessoas como o Antônio, um garotinho paralisado, o José, um menino que depois da primeira comunhão assume a tarefa de ler a Bíblia para duas jovens que não sabiam ler, e os lavradores sem terra, vítimas de um sistema totalmente injusto. Eram pequenos dramas e gestos de esperança que enchiam o dia a dia dele. Mas tem uma história, sabe? Uma em especial que marcou ele de um jeito profundo. A história de uma criança chamada Silvana. A história começa com um gesto de compaixão, assim, no meio da pobreza mais absoluta. Uma bebê abandonada é acolhida por uma funcionária do hospital, uma mulher que já tinha 4 filhos e mal tinha o que comer, mas que olhou para aquela criança e a viu como um presente de Deus. Só que a história toma um rumo trágico. A saúde da pequena Silvana começa a piorar muito por causa da desnutrição. E a mãe adotiva, desesperada, procura o Maurício e pede para ele ser padrinho da menina, envolvendo ele pessoalmente no destino dela. A Silvana não resistiu. E essa citação é o ponto de virada emocional dele. Nas próprias palavras do Maurício, a dor por aquela pequena vida foi o que finalmente quebrou todas as defesas dele. Foi a primeira vez que ele chorou no Brasil. Essa experiência, e tantas outras parecidas com ela, claro, começaram a provocar uma transformação muito profunda na espiritualidade dele. Ele começou a ver uma certa distância, né? De um lado, tinha aquela fé muito ligada ao ritual, às orações, que muitas vezes parecia longe dos problemas reais do povo. E do outro, a fé que ele estava descobrindo ali, na prática. Uma fé de ação, que olhava para o céu sim, mas sem nunca se esquecer das necessidades concretas aqui na Terra. E essa citação dele resume tudo, né? Ele fala de uma nova espiritualidade que nasce na vida dele. Uma espiritualidade que não tem vergonha, que não vê problema em misturar o sagrado com os problemas do dia a dia do povo. Para ele, Deus estava exatamente ali. E essa talvez seja a maior virada de chave de todas. Ele percebe que não está mais ali só para ajudar ou para ensinar. Ele entende que está ali principalmente para aprender. Aprender com os pobres que se tornaram os seus verdadeiros professores de fé, de resiliência e de esperança. Mas essa jornada, essa missão tão intensa,
Infelizmente, foi interrompida de forma muito trágica, mas o legado dele viveria através das suas palavras. Com apenas 40 anos de idade, a vida do Padre Maurício chegou ao fim. Um final prematuro que torna toda a sua dedicação e o seu trabalho ainda mais impactantes. As pessoas que conviveram com ele usaram essa passagem poderosa da Bíblia para descrever a vida dele. A ideia não era de uma missão inacabada, mas de uma corrida que foi completada. Ele viveu a fé dele intensamente, até o último momento. No fim, o que fica, o que permanece, são as cartas dele. Elas não são só documentos de uma época, são um testamento vivo, um verdadeiro evangelho de compaixão que continua inspirando todo mundo a buscar uma fé que se envolve na luta por justiça. E a história do Maurizio Vanini deixa essa provocação no ar, né? A vida dele foi um bom combate travado num tempo e num lugar muito específicos. E isso faz a gente se perguntar, e hoje, no nosso contexto, com os nossos desafios, como é que a gente pode travar o nosso bom combate? Vem ser missionário da esperança entre os povos, vem ser mensageiro e construtor da esperança. A esperança não decepciona, batizados vem com a gente, Deus te chama. Vem ser missionário da esperança entre os povos, vem ser mensageiro e construtor da esperança. A esperança não decepciona, batizados vem com a gente, Deus te chama. Sejamos portadores de esperança e boa nova entre os povos. Nas pegadas de Cristo, haja um tempo de graça para todos. Somos chamados e enviados a espalhar esperança e vida. Em Cristo ressuscitado, Deus nos deu uma esperança viva. Vem ser missionário da esperança entre os povos, vem ser mensageiro e construtor da esperança. A esperança não decepciona, batizados vem com a gente, Deus te chama. Toda evangelização é comunhão, oração e muita ação. Na urgência da missão, sou chamada a ser no mundo união. Cristo é nossa esperança, é o Rei de todas as nações. Sejamos igreja viva, anunciando a esperança aos irmãos. Vem ser missionário da esperança entre os povos, vem ser mensageiro e construtor da esperança. A esperança não decepciona, batizados vem com a gente, Deus te chama. Vem ser missionário da esperança entre os povos, vem ser mensageiro e construtor da esperança. A esperança não decepciona, batizados vem com a gente, Deus te chama. Música, a esperança não decepciona. Compositor, Nondas Juan. Minha vida inteira, antes que os dias passem e perca as forças também. Estou disposto ao que quiseres, farei o que me pedes, pois chamas-me a servir. Senhor, meu coração entrego. Quero falar sem medo da tua graça e amor. Senhor, me faça um mensageiro com alma missionária, disposta a te servir. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos pra viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. Marcharei cantando, meus lábios proclamando a tua salvação. Terei
teus braços estendidos e o poder do Espírito para a transformação. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos para viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste simplesmente por não saber de ti. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos para viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste simplesmente por não saber de ti. Simplesmente por não saber de ti. Simplesmente por não saber de ti. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Senhor, toma minha vida inteira, antes que os dias passem e perca as forças também. Estou disposto ao que quiseres, farei o que me pedes, pois chamas-me a servir. Senhor, meu coração entrego, quero falar sem medo da tua graça e amor. Senhor, me faça um mensageiro